Oi, pessoal. Já parou para pensar como seria bom detectar um problema sério de coração antes de sentir qualquer coisa? É um desafio enorme, né? Principalmente naquelas doenças que vêm de família. Pois é. E é bem aí que a nossa conversa de hoje entra. Vamos dar uma olhada numa pesquisa sobre a amiloidose hereditária por transtirretina, que a gente chama de ATTRV. Isso. É uma doença genética, sabe? E progressiva. Basicamente, umas proteínas que não deveriam se acumulam no coração e atrapalham tudo. Exato. E a nossa fonte é uma carta de pesquisa bem recente. Saiu no European Heart Journal Cardiovascular Imaging. É de um pessoal lá da Unifesp, a Federal de São Paulo. E a nossa missão aqui é entender como umas técnicas mais novas de imagem do coração, tipo a ecocardiografia com análise de strain, como é que elas podem achar alterações bem iniciais. Isso, em pessoas que têm a mutação genética para ATTR. Mas olha só, ainda não tem sintoma nenhum. A ideia é ver se isso pode, lá na frente, melhorar a vida delas, né? Legal. Antes de mergulhar nos resultados, explica rapidinho pra gente o que é essa ATTR. Claro. Bom, ela é causada por mutações num gene, o TTR. Isso faz com que umas fibras, tipo uns fios de proteína anormal, as fibrilas amiloides, se depositem no músculo do coração, no miocárdio. E isso deixa o coração mais duro, né? Ali que causa uma cardiomiopatia restritiva. Perfeito. O coração perde a flexibilidade e, como você disse, é progressiva, vai piorando e pode ser fatal. Por isso, essa busca por detectar cedo é tão importante. Entendi. E o foco do estudo da Unifesp foi justamente nisso, na detecção precoce. Pegaram pessoas que têm a mutação, os TTRC, Isso, TTRC, para facilitar. que eram assintomáticos e com a função de bomba do coração, a tal fração de ejeção, normal nos exames comuns. Exatamente. A aposta foi nessa ecocardiografia mais avançada, especificamente na análise de strain, com uma técnica chamada speckle tracking. E como foi o estudo? Quem participou? Foi um estudo que a gente chama de transversal. Eles compararam 31 desses TTRC assintomáticos, todos com histórico na família e a mutação confirmada, com 34 pessoas saudáveis. Um grupo controle, então. Isso, bem pareados por idade, sexo. E olha que interessante, não tinha diferença grande entre os grupos em idade, sexo, pressão arterial, nem na quantidade de gente com hipertensão. E a mutação mais comum nesses TTRC qual era? Era a Val50MET, estava presente em quase 75% deles. Ok. Então, grupos parecidos, mas um com a mutação silenciosa. E aí, na hora de olhar com essa lupa mais potente, o eco com estranho, o que apareceu? Porque os exames básicos estavam normais, né? Exato. Nos parâmetros que a gente olha normalmente, tipo tamanho das câmaras do coração, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a FEV, tava tudo igual. Mas aí que veio o pulo do gato. Olhando com mais detalhe, eles notaram sim, umas alterações estruturais bem sutis nos TTRs. Tipo o quê? Um pequeno aumento na espessura de algumas paredes do coração, sabe? O septo interventricular, a parede infralateral e também um índice de massa do ventrículo esquerdo um pouquinho maior. Coisa pequena, mas já estava lá. Caramba! Quer dizer, mesmo sem sintoma, o coração já estava mudando fisicamente. E na parte funcional, além da estrutura? Também acharam coisinhas. Um índice de volume sistólico do ventrículo esquerdo um pouco maior nos TTRC. E uma tal relação EE-clinha, que estava mais alta. E essa relação EE indica o quê, mais ou menos? Ela é um indicador de que o coração pode estar com dificuldade para relaxar depois de bater, sabe? O que a gente chama de disfunção diastólica. E também viram que as velocidades de movimento de uma parte do anel mitral estavam menores. Entendi. Tudo muito sutil, mas já apontando para um problema. Mas parece que a grande diferença mesmo foi no strain, né? O que essa medida mostra exatamente? Precisamente, o strain é uma medida mais sofisticada. Pensa na elasticidade do músculo cardíaco. O quanto ele consegue se deformar, esticar e encolher a cada batida. Ah, tipo a capacidade de adaptação do músculo. Isso. É muito mais sensível para ver a saúde do músculo em si do que só olhar o volume de sangue que sai, que é a FEV. E aqui foi a grande questão. Mesmo com a FEV igual entre os grupos, os TTRs tinham valores de strain bem piores. Piores. Como assim? Menos elástico? Exatamente. Os valores do strain longitudinal global, que a gente chama de SLG, e do strain circunferencial global, o SCG do ventrículo esquerdo. Uhum.
E também o strain do outro ventrículo, o direito. Todos eles estavam significativamente mais baixos nos TTRC quando comparados com o pessoal saudável. Nossa! Então, mesmo que os valores ainda estivessem, sei lá, dentro de uma faixa normal para cada um, a diferença entre quem tinha mutação e quem não tinha era clara. Claríssimo. É como se o coração já estivesse dando sinais de cansaço, talvez. Uma dificuldade inicial que o exame comum não pega. Que coisa! É exatamente essa leitura. Uma disfunção miocárdica bem sutil, provavelmente por causa daquela infiltração inicial de amiloide que o eco normal não detecta. É um sinal de alerta muito, muito precoce. Faz sentido. E a análise estatística depois confirmou isso. O strain do ventrículo esquerdo e aquela relação E ao E apareceram como fatores que previam de forma independente se a pessoa tinha ou não a mutação TTR. Ou seja, são marcadores fortes dessa fase bem inicial da doença. Exato. E o que isso significa na prática, para o médico, para o paciente? Qual o impacto clínico? Olha, o impacto pode ser gigante. Se você consegue usar o strain para identificar esse risco cardíaco antes dos sintomas aparecerem e antes da fração de ejeção cair, Você ganha tempo, né? muito tempo. Significa poder começar a acompanhar mais de perto, talvez até iniciar um tratamento muito mais cedo para tentar frear a doença. Colocar o strain na avaliação de rotina desses portadores assintomáticos pode ser um divisor de águas. Imagino. Mas, como toda pesquisa, essa também deve ter as suas limitações, certo? Sim, claro. Os próprios autores comentam isso. Foi um estudo observacional feito em um lugar só, com um número, assim, relativamente pequeno de participantes. Entendi. Outro ponto. Alguns dos TTRCs já tinham polineuropatia, que é outra forma como a doença pode se manifestar. E eles não incluíram análise de marcadores no sangue nem cintilografia, que é outro exame de imagem importante para a amiloidose. E reforça que olhar só a fração de ejeção não basta no início, né? Exatamente. A FEV sozinha não pega essas alterações precoces. Então, a gente precisa de estudos maiores, talvez separando os pacientes pelos tipos de mutação genética e para definir melhor quais valores de strain devem acender o alerta para começar a agir. Perfeito. Mas acho que a mensagem principal ficou bem clara. Essa ecocardiografia mais avançada, principalmente a análise de strain, ou SLG, e aquela relação EE, são muito promissoras para pegar o envolvimento do coração na ATTRV numa fase muito, muito inicial. Quando a pessoa ainda acha que está tudo bem. É isso, o potencial é ouvir a doença quando ela ainda está, digamos, sussurrando e não gritando. E poder intervir aí pode mudar completamente o futuro dessa pessoa, né? É uma condição muito séria. Com certeza. E isso tudo deixa a gente com uma provocação final, né? Se o strain consegue mostrar que já existe um dano no coração antes de qualquer sintoma, Sim, será que a gente precisa rever o que significa ser assintomático para quem tem uma predisposição genética como essa? Talvez sem sintomas não seja o mesmo que totalmente saudável, né? é uma ótima reflexão. Fica a pergunta no ar. Será que existem outras doenças onde essa busca por sinais escondidos, por marcadores subclínicos, poderia também revolucionar a forma como a gente cuida da saúde? É algo para a gente pensar.